O risco que a expansão urbana gera para o meio ambiente. As cidades se expandem horizontalmente devido a vários motivos, principalmente por conta do crescimento populacional e imigração. Se você vive em uma grande cidade, pelo menos no Brasil, já deve saber que a maioria delas são formadas por pessoas que vieram de outros estados, sejam de pequenas cidades do interior ou até mesmo de outros países. Dessa forma, o meio urbano pode se expandir horizontalmente até incorporar outros meios urbanos e se tornar uma metrópole. Situações assim fazem com que as cidades cresçam, ocupem cada vez mais espaço no solo e tomem o lugar de meios naturais como florestas nativas, nascentes e habitats. Lembrando que em todas as ocupações urbanas, há dispersão de poluição em contaminantes pela água e pelo ar devido às suas atividades. Dispersão essa que pode ser potencializada dependendo da quantidade de população existente e a forma que executam suas atividades. Muitos podem ser os efeitos causados pela expansão urbana sobre os meios naturais, dentre eles podemos citar alteração na qualidade do manancial e do ar, onde poluentes podem ser transportados para outros locais e ambientes, alteração na temperatura local, devido à impermeabilização do solo por materiais artificiais como asfalto, alteração na qualidade do solo devido à erosão, por conta de remoção da cobertura vegetal, no caso pode ocorrer perda de volume fértil do solo, que são fundamentais para a agricultura, e alteração da paisagem natural. Tudo isso pode interferir nos ciclos naturais. Os edifícios das cidades evoluem à medida que as áreas do seu entorno crescem, valorizando assim a região que estão localizados e impulsionados por imobiliárias. E a população que imigra ou que busca terrenos próximos mais baratos, geralmente desenvolve a periferização no entorno das cidades, contribuindo com a sua extensão. As redes de energia, saneamento e outros sistemas de infraestrutura também são estendidas com esse processo, acompanhando assim o crescimento urbano, normalmente pelo menos na maior parte do Brasil, sem nenhum planejamento, sendo que muitas áreas infelizmente acabam sendo de ocupações precárias e não contemplam alguns desses sistemas. A periferização e crescimento urbano sem planejamento e controle contribui com o surgimento de ocupações clandestinas em áreas de manancial, além de florestas e matas nativas, favorecendo o desmatamento. A administração pública, que estabelece normas e leis para o desenvolvimento das cidades, além de não dar conta dos problemas causados pelas ocupações clandestinas, é a mesma que ao longo da história empurra os mais pobres para áreas não urbanizadas que não têm nem sistema de saneamento. A cidade do Rio de Janeiro sofreu muito com isso, e muitas áreas que hoje são ocupadas pela elite, como na Zona Sul, eram ocupadas por favelas que foram desapropriadas ao invés de ter a devida urbanização e seriam ocupadas pelos moradores locais na época. A devastação do meio ambiente, do meio natural, pode comprometer o equilíbrio do planeta, consequentemente afetar a economia e a qualidade de vida das pessoas. Se você entende um pouco de biologia, sabe que a vida dos seres vivos está de uma certa forma interligada. Isso pode trazer problemas para a cadeia alimentar de um ecossistema local, consequentemente afetar certas atividades econômicas que necessitam de determinadas espécies. Aqui a gente pode pensar em um determinado recurso, vegetal ou até mesmo animal como a onça pintada. E a devastação das florestas e de outros meios naturais podem causar diminuição de espécies de vegetais e dos animais que hoje podem ser desconhecidas, mas no futuro, dependendo da descoberta feita por cientistas, podem ser a chave para muitas doenças, além de servirem de alimento ou então matéria-prima na fabricação de algum produto. A Terra, como ser vivo, tem a capacidade de certa forma de se regenerar naturalmente, e isso devido aos seus ciclos naturais. Se você corta uma árvore, ela pode crescer de novo se for plantada. O ar, os recursos e a água podem ser restaurados ao ponto natural, mesmo se forem muito utilizados pelo ser humano. A água, por exemplo, ao ser descartada nos rios, mesmo se estiver poluída, pode voltar a ser água limpa, mesmo sem nenhum tipo de tratamento artificial. O problema é que com o crescimento populacional, as atividades poluidoras pode ser que cada vez mais seja incompatível a capacidade que a Terra tem de se regenerar. Claro que ainda não podemos afirmar qual é a real capacidade que a Terra tem de regeneração, mas podemos notar como que grande quantidade de seres humanos pode localmente interferir no meio ambiente
e com isso pode prejudicá-lo, e como isso pode prejudicá-lo. Podemos lembrar como exemplo o rio Tietê na grande cidade de São Paulo. Historicamente, as comunidades nascem e crescem em torno dos rios. Em São Paulo não foi diferente. Hoje, seu horizonte urbano é um dos maiores do mundo, e o principal rio se encontra totalmente poluído. Em algumas outras cidades, que não contêm uma enorme quantidade de pessoas em meio urbano, o meio ambiente não é tão afetado. Claro que existem cidades que possuem enorme população e apresentam rios com melhores qualidades, principalmente dos países desenvolvidos, onde que na maioria deles passaram pelos mesmos problemas ou tiveram expansão urbana mais adequada, mas isso será assunto para outro vídeo. Você já deve ter visto nas notícias como os percentuais de dados do desmatamento, poluição e aquecimento global sobem a cada ano. Há quem diga que no futuro vão ocorrer conflitos pela água por conta da mudança dos regimes de chuva, e nesse sentido é preciso tomar muito cuidado. Organizações políticas e mídia tradicional, dentre outros, levantam essas questões com o objetivo de apenas dar mais poder para o governo. Usam o tema ambientalista para justificar intervenções estatais e não fazem nada significativo para que as coisas melhorem. Cada vez mais, o meio ambiente é fonte de preocupação. E sempre vai ter pessoas que vão dizer que estamos devastando e poluindo tudo. Aqui já existem dois tipos de pessoas: aquelas que se preocupam genuinamente com o meio ambiente e aquelas que só querem que o mundo mude, seja por ideologia política ou porque vai se beneficiar de alguma forma. Muitos políticos estão se tornando ambientalistas, mas não se engane, eles estão usando isso agora para se beneficiar apenas por conta das eleições futuramente. Com tudo isso, a gente pode concluir que o mais importante é apenas levantar as informações sobre esse tema, que é ter consciência do impacto causado pelo crescimento da cidade sobre o meio ambiente e que, de alguma forma, nós como indivíduos possamos criar meios para diminuir, talvez até parar com esses impactos. Aqui já é um tema para outro vídeo. Obrigado pela visualização. Se tiver alguma fonte utilizada, eu vou deixar na descrição do vídeo. E se gostou do conteúdo, curta e compartilhe com quem se interessa pelo assunto.